Agora 11 horas 23 minutos, eu recebo aqui nos estúdios da 98 News agora Guilherme Brahim, Paulo Leite e um convidado mais do que especial, prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, que vai conceder agora uma entrevista exclusiva a gente. Primeiramente, prefeito, seja bem-vindo, obrigado por atender aqui o nosso convite. Paulo, Guilherme, bom dia aos senhores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gostei de já deixar o microfone aberto aqui. É meu jeito, né? Mais fácil, né? Mais fácil. Prefeito, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à 98 News. Estamos chegando aí a já mais um ano à frente da Prefeitura de Belo Horizonte e com, acho que um empreendimento muito emblemático, o Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Uma demanda de muito tempo da cidade, de recuperação, de melhoria, de achar um caminho melhor para uma via que se tornou tão importante. E recentemente tivemos a Câmara dando aval para o empréstimo de R$1 bilhão. É suficiente para tudo aquilo que você imaginou lá atrás para ter o anel rodoviário em funcionamento? Dará para fazer os reparos e intervenções todos pensados no desenho inicial que o senhor pensou lá atrás? Acredito que sim. Primeiro agradecer a vocês, a 98, pelo convite para estar aqui. A gente sabe da audiência que vocês têm e quantas pessoas estão nos ouvindo e a repercussão do que a gente fala aqui. Então, a você, ao Paulo, ao Guilherme, enfim, a toda a direção. O anel rodoviário, as pessoas quando falam hoje do anel rodoviário, elas pensam o quê? O anel rodoviário que a gente sonha. E é para isso que a prefeitura pegou o anel rodoviário. Para fazer dele o anel rodoviário que a gente sonha. Consegue fazer esse anel rodoviário que a gente sonha em apenas um ano, prefeito? Claro que não, não é comigo. Isso em qualquer lugar do Brasil você não conseguiria fazer. É uma obra de quase 35 quilômetros, né? De um lado e de outro. Não é assim que você vai fazer e resolver os problemas do anel rodoviário. O anel rodoviário, ele começou a ser construído em 1963. Em 1950. Ele terminou em 63. Ele começou em 1950, terminou em 63. Foram 13 anos de obra. 13 anos para poder construir esse anel rodoviário que a gente tinha. E de 63 até o ano retrasado, não vou falar o ano passado, porque até o ano retrasado ele ainda era do governo federal, quais foram as grandes mudanças que nós, belo-horizontinos, vimos nele? Eu pergunto para vocês e pergunto para você que está em casa. Qual foi a grande mudança que você viu no anel rodoviário? Teve alguma em 50 anos? Em 60 anos? Teve alguma que você se lembra e fala assim, olha, fizeram um negócio no anel rodoviário que melhorou demais? Teve alguma? Não teve absolutamente nada. Vou mencionar apenas a área de escape. Estava pensando nisso. A área de escape, que foi feita pela prefeitura, que foi feita pelo Alexandre Calil, que foi feita pela prefeitura de Belo Horizonte. Então nunca tivemos nenhuma obra no anel rodoviário. O que nós cobramos sempre do anel rodoviário, durante todos esses 60 anos, é uma capina, porque era um mato muito alto, né? É um mato absurdamente alto. E para nós, nós belo-horizontinos, quando o DENIT passava ali, que a gente via, né, que ele estava só capinando e pintando aquelas muretas de branco, a gente já ficava feliz. Só que não é o que eu quero para o anel rodoviário. O anel rodoviário que eu quero é um anel rodoviário seguro, que dê condições de vida às pessoas, qualidade de vida. São muitas as pessoas, mulheres, que saem de um bairro, entram no outro e não utilizam a extensão do anel rodoviário. A anel rodoviário é uma avenida hoje em Belo Horizonte. Não é mais unir os caminhões que saem de tal lugar e que vão para tal lugar, passam pelo anel rodoviário. Não. Tem a senhora que sai do Jardim América e vai no Buritis, que passa no anel rodoviário e só faz aquela ferradura ali. Tem aquele que está no Buritis, que quer ir na via do minério e tem que só passar por aquele pedaço ali. Então o anel rodoviário hoje é para todo mundo, é para todo tipo de carro, é para moto. Ah, proíbe moto de passar lá. Eu falo, não posso proibir, é uma avenida. Eu tenho que dar segurança para essas pessoas. Em um ano, o que nós fizemos? Nós fizemos todo o projeto, tudo que tinha que ser feito para poder fazer o que nós sonhamos em fazer e que vamos fazer. Em um ano, nós fizemos tudo isso. Nós pegamos saída por saída do anel rodoviário. Todas as obras, nós chamamos de as grandes obras, né? As grandes retenções do anel rodoviário. Nós temos ali viadutos que serão alargados. Viaduto do Betânia, viaduto do Padre Eustáquio. Califórnia. O Califórnia já está sendo feito. Sim. Do Califórnia já está sendo feito. Foi o primeiro. Já está sendo feito. Contrapartida do projeto. Isso, já está sendo feito. Uhum. Então nós vamos fazer, eu até anotei aqui, porque são muitos aqui. Ó. Tem Betânia, São Vicente, Amazonas,
Via Expressa, Pedro II, Catalão, São Francisco e Cristiano Machado. Todos esses viadutos, eles vêm com 3 pistas, de repente terminam em 2. Afunila. Todas essas pistas serão refeitas. Não vai ter um gargalo no anel rodoviário. Ele vai ser o mesmo número de pista de ponta a ponta. Isso nós vamos fazer. E o povo vai poder cobrar e não vai precisar de cobrar. Não vai precisar de cobrar, porque ele vai ver. Ele vai ver o que nós fizemos. Durante esse 1 ano, vocês fazem o quê? Fizemos todo o projeto para a gente poder trazer esses números aqui para vocês. Controlamos a velocidade do anel rodoviário, que mata demais. E aí o pessoal fica, isso é máfia do radar. Tem gente, isso é politicagem. Eu sou muito tranquilo para falar sobre o assunto, porque as pessoas pegam temas polêmicos e usam isso como politicagem. Radar é para poder pegar multa. Não, radar é para multar quem passa na velocidade acima. A prefeitura tem número para poder mostrar se isso deu certo ou não? É uma boa pergunta, não é verdade? Temos. Sabe quantos acidentes menos nós temos em 1 ano? Fazendo a comparação dos 3 primeiros meses do ano passado, quando ele ainda não era municipalizado, com os 3 primeiros meses desse ano, que ele é municipalizado. 20% menos acidentes. 30% menos acidentes com vítimas. 24% menos de pessoas que morreram no anel rodoviário. 29 pessoas morreram no ano passado. 22 pessoas morreram esse ano. São 7 vidas. É esse número que eu olho. São 7 vidas. Tem 7 pessoas que estão nos ouvindo neste momento, que poderiam não estar nos ouvindo, se ela tivesse nessa estatística aqui, se esse anel rodoviário fosse mesmo de 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás. Então, esses são os nossos números. Tiramos 1.600 toneladas de lixo do anel rodoviário. Onde estava esse lixo, prefeito? Se tirou de algum lugar. Ele estava na sarjeta, ele estava nas marginais do anel rodoviário, era ele que entupia o anel rodoviário. Quando você passava no anel rodoviário ali em época de chuva, chuvas fortes, ali próximo do Shopping Del Rey, por exemplo, você não conseguia passar. E ali você ficava preso, porque não tem como sair para a direita, não tem como sair para a esquerda, falar agora é esperar baixar. E ficava 2 horas ali. E isso que eu estou falando, eu passei por isso. E eu acredito que vocês também tenham passado, e quem está assistindo e ouvindo sabe que passou por isso também. Sabe quantos alagamentos teve lá esse ano? Chuta. Nenhum. Nenhum. Esse eu sei. Zero. Não teve alagamento. Todas as entradas do anel rodoviário, já que eu estou ali nesse viaduto ali, lembrando dele, a pessoa consegue visualizar o viaduto da Catalão com o anel rodoviário, ali em frente ao Shopping Del Rey. Você estiver passando agora, passa aí nessas entradas e saídas, nesse trevo. Passa, depois você vai lá embaixo no Jardim Vitória, onde ainda não está municipalizado, e faz uma comparação. Porque o do Jardim Vitória estava como esse ontem. Aí você vai ver e falar, rapaz, esses caras trabalharam demais, hein? Olha o que eles fizeram. Fizemos todas as entradas e saídas do anel rodoviário, com exceção daquelas que a gente não pode fazer, porque está na mão do DENIT ainda. Não consigo. Tem um grande alagamento no anel rodoviário. Até aproveitar. Tem um grande alagamento no anel rodoviário, prefeito. Você não falou dele aí, né? Está com medo de falar dele aí, né? Não estou com medo, não. Eu estou aqui para te explicar. Aquele alagamento que tem ali próximo do bairro São Gabriel, do bairro São Paulo, ali perto do Parque Rui Lage, aquele alagamento que tem ali é do DENIT. Ali não está municipalizado. Eu não posso fazer nenhuma ação. Até ali. onde vai a municipalização do anel? Porque essa é uma questão... Cristiano Machado. Até Cristiano Machado. Cristiano Machado até o Trevo de Sabará ainda pertence à gestão do DENIT. Pertence à gestão do DENIT porque faz parte do complexo da 381. Sim. São muitas as desapropriações que serão feitas ali. E essas desapropriações serão feitas pelo governo federal em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Qual que é a parceria? A Urbel, a nossa Urbel, ela é nacionalmente conhecida. O trabalho que ela faz, ela é a top das top no Brasil. E se ela está em Belo Horizonte e vai ter que fazer um evento desse em Belo Horizonte, na mesma hora o presidente Lula me pediu. Falou, você pode permitir que a Urbel participe junto conosco para poder remanejar essas pessoas? Já arrumamos local para ficar, já arrumamos tudo. Esse era um ponto que eu queria tocar, prefeito, porque desapropriação sempre nós conversamos na última semana aqui com integrantes de concessionárias, como a 040, que vai fazer um trecho de expansão, desde a saída ali do Califórnia
para até Sete Lagoas, ele sempre fala, olha, a dificuldade aqui pode ser desapropriação, porque leva um tempo maior de discussões judiciais. Tem alguma preocupação nesse sentido no caso de Belo Horizonte? Vou pegar ali, por exemplo, a região do Madre Gertrudes, né? Antes do viaduto tem exatamente uma redução de pista. Isso está de que maneira planificado? É o custo maior, talvez, que vocês tenham, ou o tempo maior para conseguir fazer intervenções? Todas as vezes que você vai mexer com um ser humano, o tempo é maior, porque eu tenho que entender a pessoa também. Eu não posso pegar e desapropriar e vai, tira. Não, não é assim que funciona. Eu tenho que estudar, eu tenho que saber o que é aquela família, e a prefeitura faz isso. Com assistência social, com a Urbel, vai lá para saber qual que é a origem daquela casa. E a gente tenta, de todas as formas, não desapropriar. Mas tendo que desapropriar, a gente vai desapropriar, mostrar para essa pessoa que é a chance, inclusive, dela morar num lugar melhor. Vai morar no lugar melhor, porque a condição que a gente vai te dar é para você morar no lugar melhor. Então não vejo problema no diálogo que a gente está tendo, até porque está tudo fluindo, está tudo 100%. Não tem nenhum entrave. Não tem nenhum entrave para poder fazer tudo isso que eu estou falando que eu vou fazer. Se você perguntar que prefeito, para fazer isso aí que você está falando, não parei não, tem mais coisa, tá? Sabe quantas passarelas serão no anel rodoviário? 10 passarelas no anel rodoviário. Das 10, 3 novas já no próximo ano. Das 3 novas já no próximo ano, a que eu prometi durante o discurso de municipalização do anel rodoviário, que é aquela do viaduto de São Francisco, que há 15, 20 anos, não sei nem quanto tempo tem, há 15, 20 anos fizeram ela lá e falaram que ia ser provisória. É um provisório que, se eu não vir prefeito, ia ser provisório pro resto da vida, tá? Se eu não vir prefeito, também ninguém ia municipalizar o anel. Essa que é a verdade. Falou, Damião, e se você... Ninguém ia municipalizar o anel. Ninguém ia. E eu tratar do mesmo jeito. Se o problema... Olha, eu vi pessoas dizendo agora, para que assumir esse problema? As pessoas têm essa ideia, né? Ninguém quer assumir problema. Você quer assumir problema? Sim, eu quero assumir o problema. O problema é meu. Sabe por quê? Porque o problema sendo meu, eu vou criar solução para resolvê-lo. Enquanto o problema for seu, eu vou ficar aqui na mesmice, o meu álibi é o quê? Morreram 4 pessoas de Belo Horizonte no anel rodoviário. Liga para o DENIT. Se eu fosse prefeito da cidade, liga para o DENIT. Liga para o DENIT. Falei, não, agora liga para o Damião. Liga para o Damião, liga para o prefeito. Sabe, falei dessas passarelas, as 3 nós já vamos colocar no que vem. Nós tivemos um acidente recente agora no anel rodoviário, não tivemos? Sim, do Betânia. Graças a Deus, sem mortes. E vamos fazer 2 novas áreas de escape, tá? Além da que já tem, vamos fazer outras 2 para baixo. Para baixo. Nós tivemos acidente ano passado, na mesma proporção, com uma vítima fatal. Vocês vão se lembrar, helicóptero descendo, quase teve um problema com o próprio helicóptero. Vocês vão lembrar daquela imagem ali, né? Quanto tempo para poder desobstruir a pista? Foi bastante tempo, eu lembro disso. 28 horas. Foi de um dia para o outro, inclusive. 28 horas. Quanto tempo para desobstruir a pista nesse acidente agora envolvendo quase 15 veículos no anel rodoviário, prefeito? Um período só. Isso 3 horas. 3 horas. Em 3 horas nós desobstruímos a pista. Você acha que nós estamos ou não fazendo? Eu vou perguntar, prefeito, porque com essa análise, com esse diagnóstico que o senhor faz sobre esse cenário do anel rodoviário, eu devo entender então que as outras gestões antes do senhor negligenciaram o trabalho no anel rodoviário? Eu não vou falar negligenciar, sabe? Negligenciar é quando você sabe que tem que fazer e não faz. Aí você está negligenciando. Você sabe que tem que fazer. Então, como eu não sei se essas pessoas sabiam que tinham que fazer, eu não posso falar que ela estava negligenciando. Eu posso falar que foi usado, não por esse, por aquele, por outro prefeito, por todos. Foi usado um álibi. Qual que é o álibi? Não é meu. Não é meu, não tem que fazer nada. Pô, mas será que ninguém vai bater no peito e trazer esse anel para Belo Horizonte, pô? O negócio virou uma avenida. Essa frase, Paulo, você está no jornalismo há mais de 30 anos. Essa frase, será que ninguém vai bater no peito e assumir esse anel rodoviário e trazer para Belo Horizonte? Quantas vezes você já ouviu isso? Uma série delas. Eu queria mudar um pouquinho. Em quantos anos? Nos meus, de Belo Horizonte, meus 40 anos de profissão. Então, para não falar que foi esse prefeito aquele, ninguém, todo mundo usou aquilo ali como álibi, ninguém faz nada, vai gastar dinheiro. Claro que vai gastar dinheiro, aí. Como é que você vai fazer aquilo ali sem gastar dinheiro? Eu queria falar sobre um outro assunto. Você esteve aqui logo que assumiu a prefeitura de Belo Horizonte. Nós falamos sobre a Praça do Papa e eu entendi plenamente quando foi dito que, olha, quem fez a contratação foi a outra prefeitura, nós temos que entender o que está acontecendo.
Eu fiz um vídeo extremamente indignado e ainda estou indignado com o que acontece com o Vetor Sul, que não é o único problema da região metropolitana. Mas a mobilidade no Vetor Sul praticamente comprometida por uma questão, às vezes, sem entendimento de obras ou de desenvolvimentos técnicos das mesmas obras. A sua gestão contratou uma empresa, e aí eu vou fazer um preâmbulo um pouco maior. Eu fiz a manifestação aqui no ar e vou voltar a fazer na frente do prefeito, com quem tenho muito respeito, mas aqui é o jornalista conversando com o prefeito. Eu fiz a manifestação no ar dizendo por que a prefeitura permite a contratação de uma incorporadora, de uma empreiteira, que não tem a condição de assumir uma obra e que abandona essa obra em meio à construção de um viaduto que é essencial para o início das conversas da desobstrução do Vetor Sul. Por que contratou? Por que demorou tanto tempo? E eu fiz essas indagações à assessoria de comunicação da prefeitura, que não me respondeu. Deixando bem claro ao prefeito, não me respondeu. Por que contratou? Por que não fiscalizou anteriormente? Que multas foram aplicadas? O que sofrerá essa construtora? E por que aquelas obras estão paradas? Quando vão continuar? São as perguntas que eu faço ao prefeito. Eu vou te responder com muita tranquilidade. Seguinte, Paulo, essas perguntas que você se faz, eu também me faço. Essa que é a verdade. E eu também me fiz, principalmente por causa das obras em Belo Horizonte. Algumas delas eu respondo da seguinte forma, como essa, por exemplo. Licitação é um processo federal. Licitação não é eu fazer em Belo Horizonte de um jeito e a pessoa que está lá no Paraná faz de outro jeito. Não. O processo é o mesmo. Eu tenho que abrir o mercado. Eu tenho que abrir, falar a obra que eu quero fazer, o que eu pretendo investir naquela obra e abrir para que a empresa ganhe. Por isso que ganha empresa de outro lugar. Ganhou empresa do Ceará, ganhou empresa de Porto Alegre. A gente não tem controle disso. As obras podem ser feitas, assim como as de Belo Horizonte, também ganha lá em Recife, também ganha lá em São Paulo. Esse controle não é nosso. Eu não posso fazer nada contra o processo de licitação, porque eu não vou fazer nada errado. Eu não vou indicar a empresa, eu não vou falar qual empresa que eu quero que ganhe a licitação, eu não vou fazer isso. Então, eu tenho que participar do processo normal. Aí o que acontece? Empresas sem capacidade para poder executar a obra entram na licitação. E na hora do pregão, de falar o preço, você ganha dando desconto. Desconto de 5%. Aí o outro dá desconto de 7%, o outro dá desconto de 2%, o outro dá desconto... Fica ali. Aparece uma que dá desconto de 30%. Aí sabe o que acontece? Ela ganha. Eu não posso chegar para ela e tirá-la, não. Ela ganha. Até porque se eu tirá-la, eu vou ser perguntado pelo Ministério Público e com razão. Por que você tirou? Eu não tenho um critério técnico. Não, aí é que tá. Aí eu vou te falar. Eu fico sempre nessa dúvida. Eu vou te dar a melhor notícia, no final. Eu tô te contando por que acontece. Sim. E por que pensando como você eu mudei, tá? Por que eu mudei. Então é assim que acontece. Aí você pergunta assim, tá, mas por que ela coloca o preço menor, sabendo que ela não vai conseguir fazer a obra? É porque ela está acostumada com gestores que têm medo de pressão. Ela está acostumada com gestores que ela chega para o gestor e fala, olha, eu vou precisar do aditivo tanto. O que é aditivo para a senhora que está em casa? Às vezes não sabe o que é aditivo. Aditivo é dinheiro a mais. Eu vou precisar de mais dinheiro. Eu vou precisar de mais dinheiro. Eu falei, mas peraí, do jeito que você está fazendo, você nem ganharia a licitação. Ué. Se eu for te dar esses aditivos que você está dando, que você quer, você nem seria a vencedora. A primeira seria a vencedora. Eu não vou te dar aditivo. Você assinou um contrato e falou que vai fazer desse jeito. Então você vai fazer desse jeito, eu não vou dar aditivo. E foi assim. Assim são as minhas negociações com as empresas que ganham aqui. Aí o que elas fazem? Vamos ver se ele é bom mesmo. Vamos fazer uma pressão nele. Aí que tipo de pressão que eles fazem? Coloca 3 pessoas, 4 pessoas no canteiro de obra. Como vocês viram, por exemplo, lá na Praça do Papa. E o que eu faço? Eu vou lá e eu que falo. Eu não fico esperando ninguém falar, não. Eu falei, olha, canteiro de obras com 4 pessoas é um absurdo. Tem vídeo meu no Instagram. Absurdo isso aqui. E o que nós fizemos? No outro dia, a fiscalização da prefeitura estava lá. Fiscaliza e multa. Aí quando multa, ficam loucos. Porque já não estava ganhando. Já ia fazer uma obra que não vai ganhar nada. E toma uma multa, aí... Na hora que for tomar a segunda multa, que é o que aconteceu, por exemplo, com essa do Belvedere, desiste, a gente tira. Aí a gente tem
a gente tem que criar mecanismos para a gente poder retirar essa empresa, Paulo. Não é eu chegar lá no outro dia e falar que eu quero que não faça mais. Não é como o pedreiro da minha casa, que eu vejo que o cara está enrolando, falou, ô, seu Zé, chega. Não, deixa eu pagar o senhor que você já fez aqui, vai embora. O senhor falou 2 semanas, o senhor está aqui, ué? O senhor fez uma parede? Na sua casa é assim. Dinheiro público, não. Dinheiro público eu tenho que obedecer todos os trâmites. E chega o trâmite que foi esse agora. Cheguei para a empresa, através do secretário, porque eu mesmo nem converso com a empresa, nem sei que empresa que é. Secretário. Vai lá e fala, ó, pode caçar rumo, irmão. Vai fazer obra sua em outro lugar. E vou te falar, hein? E aí eu falo para você, que é dono de empresa em Belo Horizonte. Eu vou começar a dar o nome das suas empresas e vou começar a negativar a sua empresa em Belo Horizonte para que você não pegue nenhuma obra mais em lugar nenhum do Brasil. Porque nós podemos fazer isso. Dependendo da negativação que eu der para ele, ele não pega nenhuma obra mais. Então, se quiser brincar, se quiser fazer essa pressão, fazer essa graça, vai fazer em outro lugar. Não brinca em Belo Horizonte não, porque aqui é lugar de gente séria. Não façam isso aqui. Mesmo com tudo isso, já melhorou bastante, tá? Mesmo com tudo isso, eu fiz uma reunião na Secretaria de Obras e fiz 2 perguntas para o secretário de Obras. Deixa eu te perguntar, não tem outro método, não? Dentro da lei que eu possa fazer isso? Ah, tem um prefeito que é menos habitual. Eu falei, o habitual tá uma porqueira, né, irmão? Então, o menos habitual às vezes é melhor, hein? Qual que é o menos habitual? Menos habitual você faz, primeiro, a qualidade de serviço prestado pelas empresas. A capacidade técnica dela. Primeiro você analisa a capacidade técnica. Não passou na capacidade técnica, não pode nem entrar na licitação. Para quando isso pode vigorar, prefeito? Já está agora. Já está valendo. Já está funcionando. Haverá uma nova empreiteira que vai assumir as obras do Belvedere, primeiro porque o Belvedere, a Praça do Papa, e eu sou muito honesto para te falar, representam uma decadência para Belo Horizonte quando você vê 2 obras essenciais com canteiros de obras abandonados. Isso é uma decadência para a cidade. A do Belvedere já vai começar a funcionar agora com a nova empresa e vai entregar para a gente. É uma empresa que já conversou com o secretário e falou, pode ficar tranquilo, diga para o povo de Belo Horizonte. Falou desse jeito, ouvi a entrevista do prefeito, concordo com ele e nós vamos entregar a obra. Interessa para a gente ver a nossa obra em Belo Horizonte. Para nós é cartão postal. Palavra de quem pegou agora. Sobre a Praça do Papa, entrego agora. Se eu não entregar agora em junho, no começo de julho, eu entrego a praça. Por quê? Porque eu fui um dos que cobraram. Eu fazia isso que vocês estão falando, eu fazia diariamente. Ah, prefeito, dono da empresa, vocês estão mandando fiscal aqui, o fiscal fica batendo martelinho por martelinho nessas pedras, aí não tem jeito. Falei, tem jeito sim, irmão. Você quer que o fiscal faz o quê? Para essa pedra soltar daqui 6 meses? Daqui 3 meses essa pedra soltar? Era assim que eram feitos os processos. Uma outra coisa que eu mudei, a partir de agora, eu vejo a qualidade de quem vai prestar serviço, para depois ver o preço daquelas que têm qualidade. Sim. Aí eu já tiro as porqueiras fora. Outra coisa que eu mudei, perguntei para o secretário, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Por que Belo Horizonte, eu sou daqui, né? Então eu conheço a cidade. Por que Belo Horizonte, essas grandes obras, chega às 5 horas da tarde, acabou. Ah, prefeito, porque eles começam às 7 horas da manhã, aí tem um horário de 7 às 17, não sei o quê. Falei, tá bom, irmão, mas deixa eu te falar aqui. 17 horas é a hora que os ônibus estão passando em cima daquele tapume, cheio de gente indo para casa, e as pessoas vendo aquela obra sem ninguém, ela leva para casa a impressão de que ninguém está fazendo nada ali, que não tem trabalho ali, ué. Fora que eu preciso que entregue obras com mais velocidade, mais rapidez em Belo Horizonte. Não dá para ficar 5 anos, 6 anos. Ao anel rodoviário, gente, 13. Sim. Prefeito, deixa eu aproveitar para abordar um outro tema que tem muito a ver com a O mobilidade. pessoal está trabalhando de madrugada, tá? Sim. O pessoal está já em Belo Horizonte, nas grandes obras, lá na trincheira, por exemplo, na trincheira da Catedral Cristo Rei, a trincheira, o pessoal trabalha lá até a 1 da manhã, e eu fui lá fiscalizar, até 1 da manhã, e tem outra coisa, não aviso não, né? Porque tem muita gente que fala assim, você está... claro que vai trabalhar, você foi lá? Eu falei, não, eu não aviso não. Surpresa, né? Eu vou de surpresa, trabalho até 1 hora da manhã, trabalham aos sábados até a tarde e quando preciso no domingo. Ali foi feita uma estrutura que muitos não entenderam. Nossa, tomamos tanta pancada nas redes sociais que as pessoas acharam que a obra estava parada. Sim. Por quê? Você está abrindo uma vala. Uma vala para 4 pistas passarem ali. Hoje são 4. 2 num cantinho, 2 no outro cantinho e tinha um canteiro enorme no meio. Sim. Esse canteiro enorme no meio vai virar 4 pistas. Eles vão passar por baixo. Só que para você fazer isso, você tem que fazer o cinturão do lado. Que cinturão é esse? É um prédio de quase 14 andares de concreto.
Para que esse cinturão? É ele que vai segurar a laje. A laje que será feita depois da trincheira. Fez a trincheira, coloca a laje. Essa laje é para quê? Essa laje vai virar um parque linear ali para as pessoas da igreja, para as pessoas do shopping, para as pessoas da faculdade. Quem está na igreja quer ir para o shopping? Passa por cima. Quem está no shopping quer ir para a igreja? Passa por cima, sem problema nenhum. E quem quer ir para o aeroporto de Confins vai sair lá da Saramenha, e só vai parar no aeroporto de Confins. Mobilidade. Ele não para mais. Ir para Confins, ir para parques, e tem a ver com um programa que a prefeitura implantou dos domingos das catracas livres. Da possibilidade do cidadão se deslocar pela cidade assim. Eu vou levar meu copo de novo. Ou mais um. De presente, pode levar. Esse cenário de mobilidade... Quando nós queremos uma foto dele no seu gabinete. Teremos. Esse cenário de mobilidade, prefeito, ele está colocado por uma cidade que daqui a 2 anos tem de fazer uma nova discussão. Aliás, tem que fazer a discussão agora para chegar lá com um projeto pronto. Estamos fazendo a discussão desde o ano passado. Sobre tarifa zero, aliás, incorporado ou não ao que vai ser o novo plano de operação das empresas de ônibus da cidade. No contrato previsto com o BNDES, que o senhor teve agora em maio desse ano de 2016, tem lá um plano desenhado com mais BRTs para o anel rodoviário, BRT na Pedro II e outros. O desenho, depois de um ano já na pasta, depois de ter passado como vereador, o que o senhor já tem de desenho de como é que tem que ser o contrato de ônibus? O que não tem no contrato hoje, ou o que tem a mais no contrato de hoje, que precisa ter agora nesse próximo de 2028 para que ele tenha uma percepção e um funcionamento para o cidadão melhor do que ele é hoje? O pior que acontece hoje no sistema de transporte de ônibus em Belo Horizonte: sobreposição de linhas. Muitas linhas para fazer o mesmo lugar. Você está num ponto de ônibus, você que está me assistindo, me ouvindo, às vezes você está indo no ponto de ônibus agora. Você vai reparar quantas linhas passam nesse ônibus até chegar ao seu. Isso é sobrepor. Não precisa de estar passando tanto ônibus no mesmo lugar. Não existe, a gente não pode mais dormir tranquilamente. Eu, como prefeito, não durmo. Eu não vou dormir tranquilamente sabendo que vem um MOV. Vou dar um exemplo só, tá? Que é na região metropolitana inteira. Vem um MOV do Morro Alto, lá em Vespasiano, aí esse MOV pega a estrada ali. A pista central. Ele pega a estrada ali. Isso, MG10. Ele pega a MG10 ali, que é a do aeroporto, né? Sim. Ele vem. Aí ele pega a Antônio Carlos à direita. Ele pega Antônio Carlos à direita. Segundo Antônio Carlos. Não é isso? Primeiro Antônio Carlos. Pedro I, depois Antônio Carlos. Isso. Aí depois ele passa pela Antônio Carlos e ele vai para onde? Vai para o centro da cidade. Centro da cidade. Por quê? Por que, prefeito, que esse ônibus está indo para o centro da cidade? Primeiro, quem falou para o senhor que todo mundo que está dentro desse ônibus está indo lá para a região hospitalar? Quem falou para o senhor que muitas das pessoas que estejam dentro desse ônibus não queria estar indo para o Parque Municipal, não queria estar indo para o Zoológico, não queria visitar um amigo no Barreiro? O que tem que ser feito, Paulo? Esse ônibus tem que parar lá na minha estação MOV, que eu tenho uma estação MOV na Pampulha. E na estação MOV da Pampulha, com outro bilhete, se unificarmos, e essa é a minha luta aqui em Belo Horizonte, unificarmos bilhete na região metropolitana, unificando, ele vai só escolher para onde que ele vai agora, porque ali ele tem 30 opções. No MOV da Pampulha, se ele quiser ir para o hospital, ele vai. Se ele quiser ir no Parque Municipal, ele vai. Se ele quiser ir para o Zoológico, ele vai. Ele vai rodar por Belo Horizonte. Ali ele escolhe o que ele quer fazer. E esse ônibus enorme, que é grande, um ônibus do MOV, né? Esse ônibus enorme, que passava no Antônio Carlos e atrapalhava o trânsito todo lá, na região hospitalar, onde que ele vai estar? Ele vai estar lá atrapalhando o trânsito? Não. Mas é por força contratual, prefeito? Ou Mas conseguiu entender? É por força contratual ou é um ajuste com as empresas de ônibus? Porque eu sei que com as empresas de ônibus posso pegar sucessivas gestões dizendo, não é por falta de multa, não é por falta de aplicação de punição, não é por falta de cobranças e até algumas melhorias que aconteceram na cidade. É pelo desenho do contrato? Desenho do contrato que foi feito há 20 anos atrás. Aí também, sem fazer politicagem, porque muita gente faz, eu não gosto disso. Mas quem fez o contrato há 20 anos atrás foi o prefeito fulano de tal, foi não sei o quê. Gente, peraí. Vamos devagar, vamos ver o que aconteceu nos 20 anos. Independentemente do prefeito. O prefeito não fez um contrato ruim, não, hein? Só que nesses 20 anos para cá, qual de nós que estamos aqui no estúdio, qual de vocês que estão assistindo ou ouvindo nesse momento, que imaginou que alguém, do nada, ia inventar um negócio chamado Uber?
Quem imaginou isso? E que com essa invenção dele, ele fosse tirar quase a metade dos passageiros que andam de ônibus para colocar no carro das pessoas. E que esse carro ia virar profissão de muita gente. Profissão de muita gente. E que nós somos de uma época aqui, eu e Paulo mais, né, Paulo? Pela sua barba e meu cabelo, mais ou menos. O Braim também não fica para trás, não. Nós somos de uma época que a gente pedia pizza por telefone e vinha no motoboy. Só pizza que entregava. Raramente entregava outra coisa. Hoje tudo se entrega através de moto. 4 vezes mais o número de motos, 4 vezes mais o número de carros em Belo Horizonte. Estou falando pela capital, mas isso é realidade do Brasil inteiro. E essas pessoas estariam dentro de ônibus, só que elas não estão mais dentro de ônibus. Elas estão usando o aplicativo, elas estão trabalhando, inclusive, no aplicativo dela. E aí fez o quê? Diminuiu o número de passageiros dentro do ônibus. Bom, nesse assunto, e a gente está aqui caminhando para o final, mas é porque eu não consigo deixar de te perguntar isso. Há muito tempo eu discuto... E é por isso que é o subsídio, tá? Só para as pessoas entenderem. Sim, diminuiu o número de ônibus, diminuiu o número de passageiros dentro do ônibus. Para você pegar o ônibus é o mesmo. O ônibus de hoje e de 15 anos atrás é praticamente o mesmo que eu falo, assim, não é o mesmo ônibus. É a mesma tecnologia, linha. Sim. Então ele gasta a mesma coisa. Então o que não entra mais através da catraca, através do bilhete, a prefeitura tem que repor, senão, se for para colocar na conta do contribuinte... E com o vício em tudo isso, que é o contrato feito por quilômetro rodado. Que aí é uma discussão que tinha que ser sido feita. Que vamos refazer agora. Bom, mas tem uma questão que é fundamental e que me irrita profundamente como cidadão. Por que é que nós temos que usar aquilo que em 2008 foi proposto, mas que já não tem o menor sentido, que é a diametralidade? Que raios um ônibus tem que sair do Dom Cabral e se enfiar no Anchieta, passando pelo centro da cidade? Um processo absolutamente desnecessário, porque nós temos de presente a Avenida do Contorno. E ninguém consegue discutir que o ônibus do Dom Cabral poderia deixar um passageiro próximo a Contorno, ele pegar um circular da Contorno e pegar aqui, ao nosso lado, um ônibus que o leve ao Anchieta. Posso dar um furo de reportagem para vocês? Vamos lá, eu quero porque isso é muito bom, é a melhor coisa que eu quero ouvir na minha vida. Não é sobre o ônibus, mas é sobre a avenida que você falou. Contorno. Eu vou fazer a trincheira da Contorno com o Amazonas. Eu sou um dos indignados que não consegue entender 2 avenidas daquele porte se cruzando e uma tendo que parar para outra passar. A trincheira será da Contorno por sobre a Amazonas ou da Amazonas sobre a Contorno? O estudo técnico está sendo feito agora para ver qual é a viabilidade. Qualquer das duas é uma boa notícia. Ou eu passo, isso já está certo. Eu já falei, não, gente. Prefeito, eu quero fazer um negócio. Eu sei da responsabilidade de fazer isso aqui e eu tenho certeza que vai melhorar a vida das pessoas ali. Então eu vou fazer a trincheira. Agora vocês olham para mim, se é a Amazonas que vai passar debaixo do Contorno ou se é a Contorno que vai passar debaixo da Amazonas. Isso vocês resolvem. Se tem que desapropriar, se não tem que desapropriar. Mas aquele trânsito ali não existe. Vou reformar todas as rotatórias em frente à Toca da Raposa 1. Chega daquelas rotatórias infernais que faz com que o trânsito fica todo agarrado ali na região da Pampulha, porque tem a rotatória da Sicília e tem a rotatória em frente à Toca. Quem quer ir para Contagem, quem quer ir para a própria... para o Chapuri ali, para aquela região do Chapuri. Uma luta, nós vamos fazer isso. Eu queria pedir ao povo de Belo Horizonte um pouco de paciência, porque tudo isso está nos planos para a gente poder fazer. Diametralidade, você vai discutir, porque aí é a questão central. Por que, é que nós estamos administrando diametralidade? Prometo para você. Na resposta, prefeito, prometo para você. Vou discutir a diametralidade e vou falar para vocês. As discussões, eu participarei delas. Para eu poder fazer... para depois falar, o prefeito não sabia. Eu falei, sabia, gente. Errou, eu errei. Foi eu que errei. E não tem problema nenhum. Eu não tenho compromisso com o erro, não, tá? Não tenho compromisso com o erro. Tanto não tenho compromisso com o erro, que eu mandei retirar a ciclovia da Afonso Pena. Porque é um erro. Ciclovia é erro, prefeito? Não, ciclovia não é erro. Eu quero aumentar o número de ciclovias em Belo Horizonte. Ciclovia na Afonso Pena, na Amazonas, na Antônio Carlos, na Cristiano Machado é erro? É. Na minha gestão, não. E eu só não fiz antes. Por que você não fez antes? Porque eu dependia da justiça. Se eu tiro lá, Paulo, da minha cabeça, e a justiça vai e fala que assim, daqui 3, 5 anos, sei lá quanto tempo que eu saí da prefeitura, eu estou lá em casa, ela chega um boleto lá para mim, uma ordem judicial. Falou, o que é? Foram gastos 300 mil reais naquela obra. O senhor retirou, mas não falou como que ia repor esses 300 mil. Falei, mas não foi eu que coloquei os 300, não. Agora a discussão é na justiça. Alguém tem que pagar. Então, para isso não acontecer, nós fizemos todo um trabalho com a justiça,
com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, e eles entenderam que não tem improbidade administrativa nenhuma ali. Houve um erro de quem começou a fazer e quem está no mandato agora está querendo consertar. Ele não pode pagar pelo erro do outro, foi isso que nós conseguimos na Justiça e está lá tirado. Prefeito Álvaro Damião, sempre bom tê-lo aqui conosco na 98 News para as explicações, para o esclarecimento, para os caminhos e para a discussão de tudo que importa na cidade de Belo Horizonte. O microfone, a porta está sempre aberta, é só entrar, por gentileza.